bem-vindos a mais uma aula de História comigo, professora Naira Silva. E hoje nós temos um conteúdo bem legal. Hoje nós vamos estudar sobre os estados nacionais modernos, tá bom? Eu sei que vocês já estudaram, mas hoje nós vamos recapitular novamente esses conteúdos, tá bom? É muito importante que a gente leia, releia, assista outras vezes o vídeo para a gente compreender bastante sobre esse momento da história, tá bom? Peço de vocês também que vocês organizem o material didático de vocês, o livro, abram o livro que nós vamos utilizar, o livro, o caderno, a caneta, o lápis, deixem lá. Quando vocês tiverem alguma dúvida, anota a dúvida de vocês. Se vocês, professora, eu gostei tanto, eu me identifiquei tanto com aquela parte da história que a senhora explicou isso. Vão lá no caderno de vocês, escrevam o que vocês mais gostaram, porque quando chegar o momento da nossa interação lá pelo WhatsApp, eu vou estar lá esperando saber o que vocês querem passar para mim, o que vocês gostaram, tá bom? A gente vai manter lá, conversar, discutir mais um pouquinho sobre o assunto, tá bom? Então, organize seu espaço, estejam concentrados, principalmente, tá legal? Então, eu peço que vocês acompanhem comigo a nossa videoaula de hoje. E neste momento, nós vamos agora dar seguimento ao nosso conteúdo, nós vamos recapitular agora aquele conteúdo que vocês já estudaram, que é o capítulo 2 do nosso livro, tá bom? Que fala sobre os estados nacionais modernos, no conteúdo de hoje, certo? Então, vamos continuar. Estados nacionais modernos. Lembrando que a gente utiliza esse termo moderno para falar de algo que seja o quê? Algo que seja novo, algo recente, tá bom? É importante a gente falar também que nem tudo que é moderno é de fato novo, tá bom? Muitas vezes, assim, na história, o moderno traz coisas antigas de volta. E nós chamamos a Idade Moderna, ela vai do século XV, tá bom? E vai até o século XVIII. A Idade Moderna foi um período de grandes transformações em vários segmentos, na política, na economia, na cultura, tá bom? O que caracteriza a modernidade? Vamos lembrar um pouquinho do conteúdo passado para a gente dar início a esse conteúdo de hoje? O que caracteriza a modernidade? Vocês se lembram? Olha, o capitalismo, né, que vai ser uma forma diferente do feudalismo, o renascimento, que é uma renovação da arte, renovação na ciência, nas tecnologias. Outra característica da modernidade também nós lembramos das reformas religiosas, né? Mesmo o cristianismo aí, nesse momento, ele vai se dividir, tem a questão da expansão das terras, o descobrimento de outras terras, e nesse momento também do estado da Idade Moderna, vai aparecer os reis, vai surgir os reis, e esses reis eles vão ter um poder fortalecido. E é nesse momento aqui que nós vamos agora conhecer, tá bom? Que é o momento em que vai aparecer o rei como uma figura absolutista, como poder absoluto, tá bom? E vamos conhecer sobre o surgimento dos estados nacionais. Então, vamos iniciar. Cadê? Então, eu iniciei esse próximo slide com uma pergunta. Como se deu a formação dos estados nacionais? Vamos ler esse conceito, esse pequeno fragmento aqui. Durante a Idade Média, o poder estava bastante descentralizado. Na modernidade, isso vai mudar. O poder vai se centralizar apenas na figura do
rei. Ou seja, o poder ele estava antes dividido entre grupos e pessoas. Havia poder dos reis, havia o poder dos senhores feudais, havia o poder do clero, havia poder daqueles que eram administradores de cidades autônomas. Então, assim, o poder ele estava dividido em vários segmentos dessa sociedade, tá bom? Então, e dentro disso, cada um desses segmentos, um queria mandar mais do que o outro. Mas agora nessa monarquia, agora nesse período, os reis eles vão se tornar soberanos e seus habitantes passam a ser os súditos, tá bom? Então aqui a figura do rei, eles passam a ser o soberano e o seu povo, os súditos, tá bom? Então, a centralização do poder e a soberania do rei deram origem aos estados nacionais. Deixa eu passar aqui pro próximo slide. Eu pontuei algumas coisas muito importantes para a gente aprender, tá bom? Dentro do nosso conteúdo. Outras características dos estados nacionais. Nós vamos conhecer outras características que fazem parte dos estados nacionais. Quais são as características? A primeira aqui, tropas permanentes, exércitos e marinhas profissionais. Nós temos aqui também, olha, os servidores do governo. Esses servidores, eles eram funcionários públicos que ajudavam na administração, tá bom? Aí dentro desses funcionários também tinham os diplomatas, que vão ser aqueles responsáveis em representar o governo em outros lugares, em terras estrangeiras, certo? Aí eu pontuei também aqui leis e tributos. Eu coloquei esse outro ponto que fala sobre as leis e os tributos. É importante a gente destacar também que essas leis, esses tributos, deveriam ser aplicados para todos, não é mesmo? Pois é, porém não aconteceu desse jeito, não era assim, tá bom? O clero nesse momento e a nobreza, eles tinham muitos privilégios. Então, essas leis, esses tributos, eles acabavam sendo na realidade para os mais pobres, tá bom? Aí eu pontuei aqui também as fronteiras definidas. O que é isso, as fronteiras definidas? Para definir até onde iria a soberania do Estado. Está relacionada a extensões de terra, tá bom? E esse próximo é o idioma oficial. Por que o idioma oficial? Que nesse momento vai ser adotado uma só língua, para facilitar a comunicação e logicamente para dar aquela ideia de unidade, não é mesmo? E o último é a unificação de pesos, medidas e moeda. Essa unificação de pesos, medidas e moedas é para facilitar o comércio e para a arrecadação dos impostos. O próximo slide, com apoio da burguesia, o poder político do rei se fortaleceu. Vamos ler aqui esse fragmento que está no nosso livro, na página 19. Cadê a página 19? Tá bom? Vamos ler, ele é bem pequeno, dá para ler direitinho. Acompanhe comigo aí de casa, tá? Com o apoio financeiro da burguesia, o poder político do rei foi se fortalecendo e seus exércitos tornaram-se também cada vez mais fortes. Assim, o poder, antes que era fragmentado, concentrava-se nas mãos de um único indivíduo. As terras que antes formavam feudos independentes começaram a se unificar, integrando um só reino, ou seja, os burgueses tinham muito interesse que o rei fosse a figura central. Por que eles tinham tanto interesse assim?
porque muitas pessoas liderando, como eu já havia falado, muitas pessoas liderando, acabava que, ao invés de deixar o lugar organizado, acabava, por fim, a deixar desorganizado, acabavam perdendo o controle social, perdendo a ordem social. Então, essa classe de comerciantes, esses burgueses, eles vão se unir, tá bom? Vão se unir para deixar apenas um único líder, que vai ser o rei. Olha aqui a importância da burguesia nesse momento para fortalecer o poder do rei. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os teóricos do absolutismo. Vamos conhecer alguns teóricos que são aqueles que o livro nos propõe, tá bom? Então, esse que vocês vão ver agora, você já deve ter estudado em aula passada, já devem ter visto no livro de vocês, tá bom? Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles. Nesse período, surgiram pensadores e filósofos buscando uma nova forma de compreender a sociedade. Essas pessoas elas criaram tratados, desenvolveram teorias, tudo isso com o objetivo de explicar o funcionamento da sociedade. Tá legal? Esses teóricos acabaram tendo uma grande importância nesse momento, porque eles foram responsáveis em legitimar o poder do rei absolutista, tá bom? E para a gente iniciar, quais são as funções dos teóricos nesse momento? Qual é a função dos teóricos? A sua função era construir uma imagem positiva do rei. Esses teóricos faziam publicações que falavam sobre a grandeza do rei, apresentavam as coisas boas de palácio, falavam coisas bonitas a respeito do rei. Eles acabavam, de certa forma, induzindo as pessoas a verem o rei como um ser de maior importância, como um ser supremo, tá bom? E nós vamos conhecer eles, alguns deles, tá bom? Esse aqui que vocês estão vendo primeiro, deixa eu colocar o laser para identificar melhor. Esses dois aqui é Dante e Nicolau. No livro aparece um pouquinho sobre eles, tá bom? O livro traz como exemplo esses dois teóricos, Dante e Nicolau Maquiavel. Dante, ele produziu uma obra chamada Monarquia, tá bom? O que tinha de interessante nessa obra? Ele defendia a importância de haver apenas um homem comandando o Estado e que esse homem deveria ter autonomia para tomar todas as decisões, sem que ninguém interferisse ou sem que ninguém questionasse, tá bom? Esse Nicolau Maquiavel, que já é aqui dessa segunda imagem, o Nicolau Maquiavel, deixa eu colocar aqui, ele escreveu um livro também que chamado O Príncipe, tá bom? E o que ele defendia nesse livro, nessa obra? Ele defendia, na realidade, pensando na ordem da sociedade, e ele falava assim, ó, se for pela ordem da sociedade, se for pelo bem do povo, era preciso que o poder se concentrasse nas mãos de um único líder, que no caso era o rei, tá bom? Se for para manter a ordem social, que seja uma única pessoa faça isso. E nessa mesma obra, O Príncipe, que é a obra de Nicolau, ele ainda acrescenta mais algumas coisas, tá bom? Ele vai defender também que, se for preciso utilizar força, utilizar a violência para conseguir isso, era preciso fazer, certo? Vamos conhecer outros aqui também. Thomas Hobbes, Jacques Bossuet, Jean Bodin, tá bom? Nós vamos conhecer esses três. Thomas Hobbes, na sua obra chamada Leviatã, ele defende o quê? Ele defende a ideia que as pessoas só conseguiriam viver em paz, olha, presta atenção, só conseguiriam viver em paz se deixassem ser governados por um poder absoluto. Como assim, ele propõe como se fosse uma troca, sabe?
todos os seus direitos, toda a sua liberdade você dá para o rei, e o rei, em troca, ele vai governar para você, vai evitar problemas, vai evitar violência, tá bom? Para evitar a violência. E dessa forma, as pessoas vão se sentir mais seguras. Jacques Bossuet, eu acho que é assim que se lê, já acreditava de outra forma. Olha só o ponto de vista de um para o outro, tá bom? Agora, Jacques Bossuet já vai apresentar uma outra ideia. Ele acreditava ele defendia o rei, mas de outra forma. Ele acreditava que o poder do rei havia sido concedido por Deus, ou seja, o rei ele era um escolhido de Deus, tá bom? E a gente não poderia questionar porque ele estava lá, porque Deus permitiu, Deus ele queria que ele estivesse lá, tá bom? E esse Jean Bodin, para ele o rei era considerado o pai da nação. Por que ele usa essa expressão, o pai da nação? Hein? Porque todo pai não tem a função de cuidar dos seus filhos, de dar proteção para os seus filhos. Pois é, então o rei ele tinha essa função de cuidar dos seus filhos, que no caso seria o seu povo, tá bom? Nós temos também aqui eu coloquei aqui a imagem do Palácio de Versalhes. Vamos ler aqui o que está escrito. Por meio de uma construção de grandes obras artísticas e arquitetônicas, como os palácios, uma das formas de os reis absolutistas demonstrarem seu vasto poder, tá bom? Por meio de uma construção de grandes obras artísticas e arquitetônicas, como os palácios, uma das formas de os reis absolutistas demonstrarem seu vasto poder. Então, aqui a gente está vendo, né, o Palácio de Versalhes. Esse Palácio de Versalhes é o maior palácio do mundo. Ele é famoso não só pela grandeza do seu edifício, tá bom? Ele, na realidade, ele acaba sendo o símbolo da monarquia absoluta. Ele é um símbolo de poder e riqueza dos reis que viveram nesse período, tá bom? Aqui eu coloquei também uma imagem que está dizendo assim, está lá no nosso livro também, nobreza cortesã foi responsável pela manutenção de hábitos e tradições. Por que eu coloquei isso aqui? Nobreza cortesã. Nesse período, eles tinham uma chamada regras de etiqueta. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, mas esse termo é muito conhecido, tá? O que são essas regras de etiqueta? São regras, essas regras elas são um conjunto de normas que vai definir o seu modo de ser, de viver nesse momento. Ela vai desde o seu modo de se vestir, como você deve se alimentar, qual a sua postura para levantar, para sentar, para caminhar, tá bom? Como você devia se comportar no meio das pessoas. E foi através dos códigos de etiqueta que os nobres exerciam influência e mostravam o poder que detinham nesse período, tá bom? As roupas, presta atenção, atentem para as roupas, olha aqui. Querendo mostrar uma grandeza, um ar de superioridade, tá bom? Sempre mostrando muita beleza. Vamos passar agora para o próximo. Aqui eu selecionei um slide que fala sobre o absolutismo na França e na Inglaterra, tá bom? O absolutismo na França e na Inglaterra. Vamos ler esses pontos aqui, aí depois eu falo um pouquinho sobre eles, tá? Acompanhe comigo a leitura aí de casa. França e Inglaterra são considerados os reinos onde o absolutismo se manifestou de forma mais intensa. O processo de formação de governos absolutistas nos dois reinos esteve relacionado à Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. O motivo principal mais evidente do conflito foi o interesse da Inglaterra em controlar os territórios de Flandres, que pertencia à França.
A data do início, 1337, a data do término, 1453. Qual foi o desfecho dessa guerra? Vitória francesa decisiva e consolidação da monarquia da França. Ou seja, o que foi essa Guerra dos 100 anos? Ela foi, na história, ela foi a guerra mais longa da história da Idade Média. Olha só, vou repetir de novo isso. A Guerra dos 100 anos foi a guerra mais longa da história da Idade Média, tá bom? Ela durou mais de um século. Foram muitas disputas, muitas batalhas, onde 5 gerações de reis lutaram bravamente pelo controle do trono, tá bom? E por terras e infinitos motivos, tá? Porque eles queriam controlar esse território? Por quê? Porque era um território muito rico devido à sua fabricação de tecidos, tá bom? Eles queriam controlar porque era um território muito rico devido à produção, à fabricação dos tecidos. Então, isso aqui, ó, foi um contexto geral sobre o absolutismo na França e na Inglaterra, certo? Deixa eu passar aqui. E esse é o nosso próximo slide, tá bom? Ainda que nós estamos falando sobre o absolutismo na França e na Inglaterra, tá? Dando continuidade a esse tema. O livro, ele propôs pra gente a leitura de um fragmento que está na página 24. Foi por isso que eu coloquei aqui. A imagem, ela não tá muito boa, eu deixei bem grande, mas a imagem não ficou muito boa. Mas vocês podem acompanhar a leitura pelo livro de vocês, tá? Na página 4, a janelinha está bem embaixo, tá bom? Sobre o que trata esse fragmento? Ele fala sobre o dia a dia do rei, tá bom? Do rei da França e o modo como as pessoas na França deveriam tratá-lo. Vamos fazer essa leitura? Os observadores registravam que todos os atos do rei eram planejados até o mínimo gesto. Os mesmos eventos se produziam todos os dias nas mesmas horas, a tal ponto que uma pessoa poderia acertar seu relógio pelo rei. Havia formas para a participação desse espetáculo. Quem tinha direito a ver o rei, a que horas e em que parte da corte, se tal pessoa podia se sentar numa cadeira ou no tamborete, ou se tinha que permanecer de pé. A vida diária do rei compunha-se de ações que não eram simplesmente recorrentes, mas carregadas de sentidos simbólicos, porque eram desempenhadas em público por um ator cuja pessoa era sagrada. Luís esteve no palco durante quase toda a sua vida vigil. Vigil, deixa eu ler o conceito de vigil para vocês. Vigil é o período em que uma pessoa está acordada, tá bom? Durante toda a sua vida. Os objetos materiais mais intimamente associados ao rei também se tornavam sagrados. Olha só, tudo que ele tinha, tudo que era pertencente ao rei, que ele tocava, tudo era considerado algo sagrado. Por sua vez, porque o representavam. Era uma ofensa dar as costas ao retrato do rei, entrar em seu quarto de dormir vazio sem fazer uma genuflexão. Genuflexão é a ação de dobrar os joelhos, tá bom? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Luís esteve no palco durante quase toda a sua vida. Os objetos materiais mais intimamente associados ao rei também se tornavam sagrados. Tudo que ele tocava, tudo que era pertencente a ele, tudo era sagrado, tá bom? Era uma ofensa dar as costas ao retrato do rei. Se você entrasse no seu quarto, nos seus aposentos, ou passasse pelo seu quadro, o quadro do rei, você teria que
você teria que fazer uma genuflexão, né? Que é a ação de dobrar os joelhos, de se curvar, tá bom? Ou consertar o chapéu, ou conservar o chapéu na sala em que a mesa estava posta para o seu jantar, para vocês verem que era uma cerimônia, da hora que acordava da hora que acordava até a hora que ia dormir, tinha toda uma cerimônia, os espetáculos, os grandes eventos, aqueles eventos enormes, cheios de luzes, cheios de cores, tá bom? Onde as nobrezas estavam todas muito bem arrumadas. Essa daqui era um pouquinho da vida da nobreza, do rei, né, nesse período. Então, assim, a gente consegue colher um pouquinho sobre como era essa sociedade a partir desse fragmento, tá bom? Vamos continuar. Então, nesse momento, nós terminamos mais uma aula, tá? Quero parabenizar todos que participaram direitinho, que assistiu do início ao fim a nossa aula, tá bom? O nosso conteúdo é um conteúdo bem legal para ser estudado. Leiam o livro de vocês. Aqui no livro de vocês também, além do que eu coloquei aqui no slide, tem mapas que dá pra gente esmiuçar mais o nosso conteúdo. Tem mapas. Tem algumas janelinhas, tá bom? Tem algumas janelinhas que você pode, que são leituras complementares, que eles vão ajudar você a assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Então, preste atenção nessas janelinhas, nas imagens, faça pesquisas em cima dessas imagens, dos desenhos que vocês veem no nosso capítulo, tá bom? Para vocês conseguirem entender, ter um entendimento melhor sobre esse conteúdo, tá bom? Então, parabéns a quem participou da aula. Então, nós vamos nos ver novamente, né, na próxima aula, próxima semana. E fiquem com Deus. Um beijo da professora e até a próxima.